Olá, eu sou o professor Rogério. Então, hoje, nós vamos, continuar os nossos estudos sobre as independências da América Espanhola. Então, na aula passada, no vídeo passado, nós estudamos as independências, de uma forma mais geral, não aprofundamos muito em cada território, mas de uma forma geral nós estudamos os movimentos que deram origem aos países, que hoje compõem, no caso a Argentina, o Chile, o Uruguai, o Paraguai, a Venezuela, o Equador, o Peru, no caso esses países, que formaram a América Latina. Bem, então, hoje nós vamos voltar os nossos olhares primeiro, então, ia ficar muito extenso o vídeo, e esses dois países que nós vamos estudar agora são dois países que eles têm movimentos de dependência antagônicos, diferentes, e mesmo assim eles sofreram muita influência dos Estados Unidos. No caso, no primeiro momento, nós vamos estudar a independência do México, e no próximo vídeo nós vamos estudar a independência da ilha de Cuba. Bem, então, sem muita demora, então vamos falar um pouquinho aqui, da independência, da independência do México, e como a independência do México ele foi, realizada principalmente com o apoio dos Estados Unidos. Bem, então, eu escolhi essa imagem de início, que ele remonta, a bandeira das colônias espanholas, e nós temos também, a bandeira do Império Mexicano. Bem, então, no primeiro momento, quando nós estudamos lá no sexto ano, no primeiro ano do ensino médio, a formação dos impérios astecas, então, os astecas, eles vão usar como símbolo, da sua grandeza, a águia sobre o cacto, Então, segundo o mito do surgimento do povo asteca, o seu lendário rei, ele diria que a cidade onde seria construído o povo, a capital asteca, seria encontrada, sobre uma águia devorando uma serpente sobre um cacto. Então, e nesse sentido que deu origem, à bandeira do México. Nesse caso aí, nós temos uma coroa sobre a águia. Então, o que simboliza essa coroa? Que o México, no primeiro momento da sua história, da sua história como independente, ele se tornou uma monarquia. Então, a gente vai dar início a esse estudo aqui. Bem, então, México. Então, a guerra de independência do México tem sido um conflito entre colonos mexicanos, chamado de patriotas, e as autoridades representantes da coroa espanhola, chamado de realistas. Então, o conflito se estendeu, por 10 anos, então resultando na emancipação da Nova Espanha e a formação do primeiro Império Mexicano. Então, a região ali do México, ela também contava com parte do território do interior dos Estados Unidos, e essa região era denominada de Nova Espanha. Então, nesse sentido, é uma região muito rica ali na América do Norte. E ela começa a ser disputada, e demorou 10 anos, entre dois grupos antagônicos, no caso, os patriotas, que buscavam a independência do México, e os realistas, que defendiam a coroa espanhola e os seus interesses ali na região. Bem, então, depois de quase 3 séculos sob o domínio colonial espanhol, os habitantes do vice-reino da Nova Granada, da Nova Espanha, começaram a exigir a independência de sua nação devido às divergências políticas e religiosas com a coroa. Então, no início do século XIX, esse sentimento ganhou força entre a elite da cidade do México, e depois de algumas tentativas falhas, a guerra foi declarada na madrugada do dia 16 de setembro de 1810, pelo padre Miguel Hidalgo e Castilha. Então, no caso, na paróquia de Dolores Hidalgo, estado de Guadalajuato. Então, esta declaração ficou conhecida como Grito de Dolores. E nós vamos falar um pouquinho desse fato um pouquinho mais para frente. Bem, então o conflito, então o conflito em si, ele foi promulgado por 8 anos, e esteve longe de ser um movimento hegemônico. Começou
né, quase como se deu uma guerra religiosa. Tratava-se sendo liderado pelos sacerdotes, então os sacerdotes católicos, eles vão encabeçar esses revoltosos, e esses revoltosos vão tentar emancipar o território do México das colônias espanholas. Então, no entanto, passado pouco tempo, tornou-se uma guerra republicana, tendo o exército realista praticamente posto fim à contenda após um par de anos. Então, no caso, os realistas, eles tinham ideais republicanos, diferentemente dos monarquistas. Então, a luta independentista passou, então, a fazer-se sobre a forma de uma guerra de guerrilha confinada nas montanhas do sul até um hábil coronel realista do nome de Agustín Iturbe negociou aliança com quase todas as facções combatentes, incluindo o governo do vice-reino, tendo conseguido a independência de ainda que esse reconhecimento da Espanha, né, no caso, ele conseguiu uma independência de forma relativamente pacífica no dia 27 de setembro de 1821, ainda que reconhecido pela Espanha apenas no dia 28 de abril de 1836. Bem, essa figura aí do lado, né, essa iconografia, esse quadro, ele é do Iturbe. Então, o Iturbe, ele vai aproveitar a sua diplomacia política e vai conseguir, né, englobar, colocar todos os seus inimigos, a fragmentada, né, Nova Espanha, para lutar pelo interesse comum, o interesse da independência. No caso, o Iturbe, ele é considerado um dos heróis da independência do México, né? Então, nós vamos ver outros líderes também dentro desse contexto. Bem, então a antiga colônia espanhola passou a ser, de forma bastante efêmera, uma monarquia constitucional católica, com a designação de Primeiro Império Mexicano, o qual, após a independência das províncias da América Central, bem como alguns conflitos internos, se converteriam a uma nova República Federal. Então, no primeiro momento, o México se torna uma monarquia católica, e depois, com o levante de algumas lideranças divergentes, ela vai se tornar uma república federalista nos modelos dos Estados Unidos. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui da figura, né, do Miguel Hidalgo, que é esse padre que está aí documentado aí do lado. Então, a figura central e a principal instigador da independência do México foi Miguel Hidalgo de Costilha, então padre da pequena paróquia de Dolores Hidalgo, né, no caso em Guanarjuato. Então, logo após a sua ordenação como sacerdote, Hidalgo começou a promover um levantamento popular dos índios e mestiços contra os espanhóis abastardos, e os fazendeiros e os aristocratas. Bem, no primeiro momento, o Hidalgo, tanto é que ele é considerado um mártir da independência do México, tanto é que atrás dele tem um símbolo muito forte da crença, né? Da crença mexicana, que é a Nossa Senhora de Guadalupe, que é uma representação da Virgem Maria que teoricamente que foi colocada numa roupa de um índio. E como esse padre, ele tem esse caráter de levar, né, de buscar uma revolução, uma reforma agrária entre os povos que viviam ali. E isso, né, vai fazer com que ele se torne um mártir desse movimento. Então, ele cedo compreendeu a necessidade de diversificação das atividades industriais em Guanarjuato, então, cuja economia estava tradicionalmente centrada na indústria mineradora. E, ao mesmo tempo, durante 7 anos que passou em Dolores, Hidalgo, né, promoveu um grupo de discussão em sua casa, onde era bem-vindo indígenas, mestiços, crioulos, entre outros. No caso, nós já falamos o que é o crioulo. Então, o crioulo era espanhóis nascidos na América que não tinham todos os direitos do que um chapetone. Então, o chapetone, ele tinha direito a cargos administrativos e o crioulo não. Então, no caso, eles vão começar a receber esses grupos que buscavam
né, que indagavam, né, os seus direitos negados pela então monarquia, né, mexicana. Então, os temas abordados nessa discussão eram acontecimentos da época, às quais Hidalgo juntava as suas opiniões sociais e econômicas. O movimento independentista nasceu dessas discussões informais e era dirigido contra o domínio político e econômico espanhol sobre a Nova Espanha. Foi em 8 de dezembro de 1810 que os conspiradores decidiram iniciar o conflito, o levante contra o governo estabelecido, sempre liderado pelo Miguel Hidalgo. Bem, então, os planos de independistas, né, vai dar origem que nós chamamos de Grito de Dolores. Então, os planos independistas foram descobertos pelo governo central, sendo que os conspiradores, assim, alertados por Josefa Ortiz de Domingues, esposa do corregedor de Querétaro, né, de que havia ordens de capturar assim, imediatamente contra eles. Então, pressionado por este novo acontecimento, Hidalgo decidiu iniciar imediatamente a luta pela independência, na manhã do dia 16 de setembro de 1810, sendo essa data em que o México celebra a sua independência. Então, os sinos tocaram e rebate chamado da população em quem Hidalgo pediu que se juntasse à luta contra o governo espanhol. Né? No caso, né, que com seus famosos gritos de Dolores, viva a Virgem de Guadalupe, né, morte ao mau governo, viva a Fernando VII. Então a população respondeu entusiasmadamente, né, e de imediato uma multidão começou a marchar em direção à capital regional, no caso né, Guanajuato, e os mineiros de Guanajuato juntaram-se aos trabalhadores de Dolores no massacre de todos os peninsulares, né, que ofereceram resistência, incluindo, né, intendentes e dirigentes coloniais na região. Então, esse movimento foi um movimento que selou ali a independência do México, principalmente por conta desse levante. Então, a independência do México não foi um movimento pacífico, foi um movimento de insurreição popular. Isso é um ponto também muito importante para nós compreendermos esse movimento. Então, a partir de Guanajuato, a força dos independistas marcharam até a cidade do México, depois de terem capturado, né, Zacatecas, São Luís Potosí e Valladolid. Então, no caso, em 30 de outubro de 1810, foram enfrentados pela Força Realista de Monte de las Cruzes. Então, apesar da vitória dos independistas, esses perderam o impulso inicial, fracassando em sua intenção de tomar a cidade do México. Após várias vitórias, a força insurgente dirigiu-se em direção ao norte, com destino ao Texas, que era, naquele período, um território mexicano. Então, em março do ano seguinte, os insurgentes foram emboscados e feitos prisioneiros em Monclova, né, Monclova, no caso, no estado de Coahuila. Então, no caso, Hidalgo, sendo sacerdote, foi julgado pela Santa Inquisição e declarado culpado por heresia e tradição, sendo condenado à morte. Ele seria fuzilado no dia 30 de julho de 1811. Então, seu corpo seria depois mutilado e sua cabeça exposta publicamente em Guanajuato como advertência aos possíveis insurgentes. Então, né, no caso, por isso que ele se torna um mártir do movimento. Então, ele foi julgado pela própria Igreja Católica e ele foi condenado à morte como exemplo, para dizer que, naquele momento, todos aqueles que tentassem replicar a sua atitude seria, né, tido esse tipo de tratamento. Então, a morte era a punição dos traidores, que era contra a coroa espanhola. Bem, então, depois nós temos José Maria Moreno e o Pavón e a Declaração de Independência. Então, depois da morte de Hidalgo, a liderança do movimento insurgente foi assumida por José Maria Moreno e Pavón. Né? Então, Moreno, Morelos, né? Então, ele tomou
as rédeas do assunto político e militar da insurreição, planejando um movimento estratégico com vista a isolar a cidade do México e a cortar suas comunicações com a costa. No dia, né, em junho de 1813, foi por ele convocado um Congresso Nacional de representantes de todas as províncias que teve lugar em Chilpachiongo, né, Singo, né, então atual estado de Guerreiro, com o objetivo de discutir o futuro do México como uma nação independente. Os pontos mais importantes do documento emergente deste Congresso foram a soberania nacional, o direito universal ao voto a todos os homens, no caso, a adoção do catolicismo como uma religião oficial do país, a abolição da escravatura, o trabalho forçado e o fim dos monopólios governamentais e o fim do castigo físico. A declaração de independência seria assinada no dia 6 de novembro de 1813. Então, dentro desse contexto todo, né, então, no caso, o José Maria, ele vai ter uma participação bem forte e ele vai revolucionar aquele cenário. Então, a abolição da escravatura, então, vários países, depois do México, depois do Haiti, que nós já falamos, né, depois da sua independência, vai abolir a escravidão, com o apoio da Inglaterra também, que tinha interesses dentro desse contexto ali na região. Bem, então, no caso, nesse momento foi decretado diretamente a independência do México. Bem, então, apesar de alguns êxitos iniciais, a força de Morelos, as forças coloniais conseguiram romper o cerco feito à cidade do México, ao fim de 6 meses capturando as posições das zonas vizinhas, a cidade acabando por invadir Chilpasiago. Então, depois dessa derrota do Congresso, particularmente Inácio Lopes Royal, em lugar de se unir à força a conseguir a independência, decidiu deixar de reconhecer o Morillo, né, como um generalíssimo e o chefe supremo do exército, incumbindo unicamente a tarefa de proteger o Congresso. Então, dentro do movimento vai ter esse rompimento entre o Morelos e o Lopes. Então, esses dois líderes vão romper relações, cada um se autodenominando general do movimento de independência. E isso vai promover mais conflitos ali naquele momento, né, naquele momento único, né, do caso da independência do México. Bem, então, o Morelos conseguiria proteger o Congresso de tal forma que seria, né, redigida uma Constituição jurada em Apartiziguá, né, em 22 de outubro de 1814. Então, a Constituição ela concedia poderes absolutos ao Congresso, no seio do qual se tratava uma luta, né, acessa, né, no caso, uma luta de acessar esses direitos. Então, a este não tardia a reunir um novo, né, efetivo necessário à continuação da luta, deixando o Morelos, né, praticamente sem forças, com o receio de que este tomasse o poder. Então, Morelos seria capturado poucos meses depois, e depois em Carramaçua, que é uma região ali, então, pela manutenção, a distância dos realistas que perseguiam os congressistas, enfrentando o mesmo destino de Hidalgo. Seria fuzilado no dia 22 de dezembro de 1815, depois de ser degradado e excomungado. Sempre levando em consideração isso. Por quê? Porque com a independência foi fundada uma monarquia católica. Então, todos aqueles que eram contra essa monarquia católica eram julgados como hereges. E, sendo hereges, eles seriam excomungados, expulsos da igreja e, né, executados. Bem, então, no caso, nós vamos falar do guerreiro, né, Vitória e a Guerra de Guerrilha. Então, em 1815 a 1821, a Guerra de Independência tornou-se uma guerra de guerrilha. Então, nessa fase, emergiram dois caudilhos ilustres. Então, no caso, Guadalupe Vitória,
cujo nome verdadeiro era Manuel Félix Fernandes, e Puebla, e vice-guerreiro de Oaxaca. Então, no caso, o que é um caudilho? Um caudilho, se nós trazermos aqui para a história do Brasil, ele é um coronel que, durante o período colonial, ele acumulou terras, ele mantinha uma força militar ali organizada para conter as invasões de povos estrangeiros e manter a ordem. Então, ele era um poderoso caudilho. Né? Então, os dois ganharam lealdade, né? Lealmente, o respeito de seus seguidores. Entretanto, o vice-rei pensava ter a situação controlada e declarou indulto geral a todos os rebeldes que depusessem as armas. Então, no caso, o vice-rei vai tentar apaziguar a situação e oferecendo perdão, anistia a todos aqueles que lutaram durante a Guerra Civil entre os dois, Morílio e, no caso, né, agora me fugiu o nome dele, mas então, nesse caso, vai ter esse conflito entre esses dois líderes e, no caso, o vice-rei vai, né, oferecer perdão. Então, após 10 anos de guerra civil e a morte de dois dos seus líderes do movimento insurgente, encontra-se inerte, próximo ao fracasso. Então, os rebeldes enfrentavam forte resistência dos espanhóis e a apatia dos crioulos mais influentes na colônia. Então, a violência excessiva, a paixão popular do exército irregulares de Hidalgo e Morílio, né? Então, convenceram muitos crioulos de que se tratava de uma guerra de classes e de raças, o que levou a juntar-se, ainda que contrafeitos, né, contra a vontade, ao governo espanhol, até pudessem encontrar uma via menos sangrenta para a obtenção da independência. Então, é neste momento que o plano dos caudilhos militares coincidiram com a revolta liberal na Espanha, tendo tornado possíveis a repentinas mudanças de lealdade a favor do lado independentista. Então, os caudilhos militares que mantinham uma força militar muito forte, eles vão se unir para, de uma certa forma ou de outra, juntarem forças para um objetivo comum. Principalmente depois que a Espanha, depois de quando o rei ele foi restaurado no final das guerras napoleônicas, houve no caso uma revolução constitucional, onde o rei, para ele ser intitulado, ele ser coroado, ele foi obrigado a jurar uma constituição. E isso vai fazer com que nesse levante os crioulos e os caudilhos, né, mexicanos comecem a buscar a independência com mais fervor, né, com mais vontade. Bem, então, no que supostamente deveria ser a última campanha realista contra os insurgentes, foi enviada pelo vice-rei Juan Ruiz de Apodaca, uma força comandada pelo crioulo Agustín Iturbe, com a intenção de derrotar o exército de Guerreiro em Oaxaca. Então, Iturbe, nascido em Valladolid, né, havia se tornado famoso pelo fervor com perseguir a força do mal de Hidalgo e Morílio durante os primeiros anos da luta da independência. Então, como favorito à hierarquia da igreja mexicana, Iturbe era a encarnação do perfeito crioulo conservador, pio, religioso e dedicado à proteção da propriedade privada e dos privilégios sociais da elite. No entanto, Iturbe estava insatisfeito, pois carecia de uma alta patente militar, bem como de riquezas. Então, um ponto também é importante. Para a tradição colonial espanhola, os crioulos não tinham como ascender socialmente. Então, o Iturbe, ele estava ali estancado naquela sua posição, né, de caudilho. Ele não poderia se tornar um militar de alta patente. Então, isso vai fazer com que ele mude de lado. Né? Isso é um ponto importante também aí. Bem, então a missão de Iturbe em Oaxaca, né? Então Iturbe e Fernando VII da Espanha, né? Esse embate entre eles. Então a missão de Iturbe em Oaxaca coincidiria com o bem-sucedido golpe militar na Espanha contra o novo monarca Fernando VII. Então os líderes do golpe que haviam sido incluídos numa expedição militar
para suprimir o movimento independentista da América, obrigaram o rei a assinar uma Constituição Liberal em 1812. Então, a Constituição Liberal fazia com que o rei abrisse mão de parte dos seus poderes para poder continuar no poder. Então, quando chegou no México a notícia dos acontecimentos de Iturbe, entendeu-os como um perigo para os status, né, de como a oportunidade para os crioulos assumirem o controle do México. Depois de um primeiro confronto com as forças de Guerreiro, Iturbe trocou a sua lealdade e convidou o líder rebelde para um encontro em que se discutiram os princípios do movimento insurgente regenerador. Então, o líder da insurgência, no caso, o Guerreiro, vai se aliar com Iturbe para conseguir um objetivo comum, a independência do México contra o Fernando VII, que é esse monarca que eu retratei aqui do lado. Bem, então, em Iguala, Iturbe se proclamou 3 princípios ou garantia ao México independente. O México seria uma nação independente governada pelo rei Fernando VII e o outro príncipe conservador da Europa. Então, os crioulos e peninsulares teriam os mesmos direitos e privilégios. A Igreja Católica manteria os seus privilégios e o monopólio religioso no México. Então, o Iturbe, ele era um líder conservador. Então, ele queria manter a ordem social ali. Então, ele não queria mudanças significativas. Tanto é que ele mantém os privilégios aos espanhóis e aos crioulos, e ele permanece o catolicismo como a religião oficial do México. Depois de convencer as suas tropas a aceitar esses princípios, proclamado no dia 24 de fevereiro de 1821, como Plano de Iguala. Iturbe, ele persuadiu Guerreiro a unir forças com ele a favor de uma nova manifestação conservadora, do movimento de independência. Foi então criado um novo exército, o Exército das Três Garantias, sob o comando de Iturbe para garantir a implementação do Plano de Iguala. Então, o plano satisfazia tanto os liberais como os conservadores, e o objetivo pela independência e a simultaneidade da proteção da Igreja Católica tomaram possíveis, né, o apoio, né, de todos os movimentos independistas. Então, esse projeto liberal vai garantir que todos aqueles continuassem, né, a defender esses princípios. Nossa, tá falando muito, me deixa com a garganta seca e o nariz irritado. Bem, e por fim, né, então, no caso, a independência, ela se consuma, ela se concretiza. Então, as forças rebeldes de todo o México juntaram-se ao exército de Iturbe. Quando a vitória dos insurgentes se tornou aparente, deu-se a renúncia do vice-rei em 24 de agosto de 1821. Ele foi assassinado por Iturbe e representantes da coroa espanhola no Tratado de Córdoba, que reconhecia o México como uma nação independente, segundo os termos do Plano de Iguala. Então, Iturbe, que havia sido um realista leal, converteu-se ao um paladino da independência mexicana, incluindo um artigo no tratado que possibilitava ao Congresso escolher um rei crioulo se nenhum membro da realeza europeia aceitasse o trono do México. Este artigo permitiu que Iturbe subisse ao trono mexicano, dando início ao primeiro Império Mexicano. Então, no caso, o México ele teve um rei crioulo que foi o próprio Iturbe. Então, e ali formando, né, no caso, a bandeira, como estou colocando aí para vocês, a bandeira do Império Mexicano. Então, anexando, né, bases da história asteca e, né, as cores, né, do seu movimento. Então, a águia, a água do lago que deu origem à cidade do México. Então, e o cacto, né, como as tradições da criação do mundo a partir, né, dos astecas. Bem, então, né, para nós concluirmos aqui, o próximo tema nós vamos falar sobre a independência de Cuba. Né? Então, dentro desse contexto todo, um ponto essencial para nós compreendermos, né, a história da América Latina é que a história da América Latina ela tem muitos conflitos e isso vai, de uma certa forma ou de outra, destoar um pouquinho da história do Brasil. Levando em consideração que a história do Brasil, muitas vezes, nós temos uma falsa ideia
de que o Brasil foi, né, foi emancipado como país independente em um movimento sem conflitos, que nós vamos ver que não foi bem assim. Bem, então agradeço a todos aqui. Se você gostou do vídeo, é só deixar aqui o seu like. Se interessar por mais assuntos relacionados à história, deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal e vamos continuar, né, os nossos estudos, né, por mais alguns tempos, né? Então, continuar os nossos estudos para levar, né, a história ao seu ponto que ela realmente mereça. Então, muito obrigado e até a próxima.